Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Strength and Weakness. Alerta de spoiler, como podem perceber, temos um novo nome e também podem ver nossos rostos se estiverem assistindo no YouTube. Então, é assim que nós parecemos. Sim, Desculpem por não termos uma aparência melhor. Bem, queria primeiro dar algumas atualizações. Muitas mudanças por aqui no Ministério Strength and Weakness. E primeiro é que temos algumas atualizações para o nosso podcast, uma delas sendo o nome. Tenho certeza de que muitos de vocês estão perguntando de onde veio essa mudança de nome. E realmente isso é apenas para acompanhar mais do nosso branding. Somos o fortalecimento do ministério. E anteriormente tínhamos o podcast Home from Home, que tem sido uma jornada incrível para nós e continuamos com esse podcast. Apenas temos um novo nome. Pense nisso mais como uma renovação, mas você ouvirá a introdução lá. Mas a parte divertida é que ainda teremos os sub-episódios para Ellen e eu, aproximadamente uma vez por mês. Isso ainda será nosso Beautifully Messy, bagunçada de casa em casa, sabe? Pequenos trechos, mas agora será a B lindamente bagunçada. Hogares de Força e Fraqueza Podcast. Exatamente. Sim, o podcast passou por uma reforma, para deixar claro, mas nós não. Certo. Você verá, falando de rostos, também verá alguns novos rostos neste podcast. Um deles é Guy Hammond, que é nosso tudo, força e fraqueza. Acho que seu título técnico é diretor executivo, você sabe? Aquele que está realmente liderando a carga. Então você verá e ouvirá mais dele. E além disso, também temos nosso colega, Davion, que estará se juntando a Guy em alguns deles. Então você vai nos ver misturando um pouco. Eu estarei em alguns podcasts com Guy. Davion e Guy se juntarão a alguns dos nossos podcasts, mas queríamos ter certeza de que você ainda teria o duo que você espera ansiosamente a cada mês, que somos Ellen e eu. Sim, estamos muito animados por estar de volta. Sim, e antes de entrarmos no nosso momento lindamente bagunçado, na verdade, vamos substituir esse momento bagunçado esta semana por um rápido anúncio de utilidade pública, e eu vou fazer o anúncio porque nós achamos que seria engraçado vindo da Ellen, mas se você tem acompanhado o nosso ministério e a Ellen mencionou algumas vezes antes no nosso podcast que ela estava escrevendo um livro, e agora ela lançou esse livro. E ele se chama Love Covers Over. Então, como você pode ver, eu tenho a minha própria cópia aqui com um autógrafo escrito à mão. Veja só, autógrafo escrito à mão para mim. Eu adoro! Portanto, eu queria dar um rápido aviso sobre isso, porque é algo que você vai querer na sua biblioteca em casa. Ou vai ser algo que você vai entregar a um pai, ou a um líder de jovens, ou a um professor, porque eu não vou estragar, mas o subtítulo dela é Um Guia para Pais Cristãos Criando Filhos em um Mundo LGBTQ+. Eu li e toda a nossa equipe leu. E a rápida conclusão que vou deixar com você é que agora estamos em tempos sem precedentes no que diz respeito a como abordar como cristãos a comunidade LGBTQ como um todo e o que nossos filhos estão passando na escola. O que os filhos dos nossos amigos estão passando e realmente como uma sociedade, como cristãos, como abordamos esses tópicos. E o que eu mais amo, eu escrevi certos artigos e livros com Ellen e tive a oportunidade de experimentar a escrita dela como um todo, e eu acho que o que você vai apreciar mais é que está escrito, ela é tão inteligente. Quero dizer, como você pode perceber se está ouvindo este podcast, ela é simplesmente uma fonte de conhecimento. Mas a maneira como ela trata esses conceitos realmente grandes e os reduz a algo facilmente compreensível e também tem muitos exemplos práticos e analogias boas. Isso realmente leva esses temas difíceis de discutir e permite que surjam conversas a partir deles. Então, como você pode perceber, eu sou totalmente tendencioso em relação a Ellen de todas as maneiras, formas e aspectos, mas acho que você realmente vai gostar de ler este livro e achá-lo tão útil e tão benéfico. Então, Ellen, vou deixar você comentar sobre seu próprio livro. Por favor, exalte-se, mas adoraríamos ouvir de você. Bem, só estou dizendo muito obrigado, Morgan, por promover o livro. Totalmente sem eu pedir, certo? Eu não estou, te manipulando sobre isso. Você pode guardar o roteiro
roteiro que eu te dei. Não, mas sou muito grata por essa promoção e sou grata por esse feedback, honestamente. Ouço isso de muitas pessoas que eu não sei, eu não escrevi o livro pensando que isso seria o que as outras pessoas levariam, mas ouço exatamente a mesma coisa, que são tópicos difíceis, mas são facilmente digeríveis e eles apreciam os aspectos práticos. E estou muito feliz porque coloquei muito esforço em torná-lo prático, torná-lo fundamental para as pessoas. Então fico feliz em saber que isso está sendo transmitido para as pessoas. Eu diria, que meu próximo livro eu realmente quero que seja sobre intimidade romântica, certo? Isto é mais sobre a intimidade com seus filhos e como lidar com esses tópicos difíceis em sua casa. Em casa, enquanto seus filhos estão crescendo, ou mesmo quando são adultos e eles têm uma identidade LGBTQ. Mas meu próximo livro eu realmente queria escrever. Eu ainda estou desenvolvendo ideias. Deixem-me saber se vocês têm alguma ideia, para o título, mas algo como, o que meus 2 maridos me ensinaram sobre amor e intimidade. Basicamente referindo-se ao que meu marido terreno me ensinou só sobre o amor do meu marido celestial. E então? Então. Mas isso meio que nos leva a essa pergunta que vamos abordar hoje sobre casamento, intimidade e sexo. Recebi essa pergunta há algum tempo de alguém que disse algo como: será que eu algum dia não sentir repulsa quando faço sexo com meu marido? Ela sente atração pelo mesmo sexo, o marido dela não. Eles são casados há muitos anos. Eles têm filhos, têm netos. Mas você sabe, o sexo é um ponto de discórdia pra eles no relacionamento. E eu sei que você queria destacar algo, Morgan, da pergunta dela. Sim, absolutamente. E ao entrarmos nisso, também quero garantir que todos entendam que Ellen é mais do que qualificada pra falar sobre este assunto e escrever estes livros. Eu adoro que ela tenha, 20 livros. Livros na mente dela. Porque queremos ouvir mais dela, mas ela é uma terapeuta licenciada de casamento e família e também é especializada em sexualidade de adolescentes. Então, eu sempre quero destacar isso porque não é apenas alguém que quer falar sobre o assunto. Eu acho que os blogs e livros estão tão saturados agora com pessoas que querem ser autores, o que eu acho ótimo. Mas ela definitivamente tem pesquisa e educação por trás disso também, o que eu acho que a torna um trabalho muito mais rico. Então, como Ellen mencionou, realmente entrando no tema do podcast de hoje, a citação que se destaca pra mim é desta, você sabe, mulher que enviou, a pergunta ou declaração foi: amor e sexo simplesmente não combinam pra mim. Não sei se algum de vocês consegue se relacionar, mas estou tão grato por essa coragem da mulher de compartilhar este pensamento, compartilhar esta, situação de vida em que ela está. Porque acho que a verdade é que, quer você esteja em um casamento heterossexual ou em um casamento com alguém atraído pelo mesmo sexo, eu acho que todos podemos concordar que existem fases e períodos na vida em que parece que amor e sexo simplesmente não combinam. E eu, alerta de spoiler pra quem está ouvindo isso e ainda não é casado. Eu realmente acho que especialmente em a cultura da pureza dentro das igrejas cristãs, essa expectativa de que fazer sexo resolverá tantos problemas. Se você é viciado em pornografia, se está infeliz estando solteiro, se você, está, é um masturbador habitual, se você é, todas essas coisas, bem, se eu me casar, todos eles vão desaparecer. E eu vou dizer, eu fui vítima disso. Eu definitivamente pensei que quando me casei, você sabe, coisas pessoalmente e também com o cônjuge que eu estava escolhendo para me casar, que essas coisas seriam resolvidas. Mas infelizmente ainda somos pecadores e ainda, precisamos da graça de Deus. E todas essas coisas não são resolvidas com o casamento. Então, hoje vamos explorar isso um pouco e espero que você encontre algo benéfico nessa conversa que eu e Ellen vamos ter. Ellen, havia algo mais que você gostaria de acrescentar antes de começarmos? Sim, bem, eu ia dizer que não só somos todos pecadores, mas acho que também todos caímos. Estamos todos quebrados. E acho que isso está envolvido no pecado, certo? Como caímos porque escolhemos o pecado ao invés do caminho de Deus, mas acho que às vezes gosto de separar isso porque todos nós somos pecadores. E o pecado se infiltra no amor que compartilhamos com outras pessoas em nossos relacionamentos românticos, em nossos relacionamentos sexuais. Mas também a nossa queda e quebrantamento naturais. Como? Não temos que cometer um pecado para experimentar isso de uma maneira caída. Nós já experimentamos isso de uma maneira caída. Quero dizer, o amor em si mesmo é um estado caído, ou o casamento e o sexo no casamento são um estado caído de experimentar o amor de Deus por nós. É para nos apontar para o amor de Deus, mas não para substituí-lo, certamente não para nos prover.
O amor, a conexão, a realização, a identidade e o valor para os quais fomos criados, que todos nós ansiamos. E que muitas vezes focamos no casamento e no sexo para nos satisfazer, então todos acabamos nos sentindo mais famintos do que antes de buscarmos esse relacionamento. E acho que há uma razão, porque estamos mirando muito baixo, precisamos mirar mais alto para Deus e dizer: como ele pode satisfazer todos esses meus desejos e como posso utilizar meu casamento, meu relacionamento sexual no meu casamento, para apontar para o maior amor de Deus por mim, em vez de encontrar todas essas coisas no casamento e no sexo. Já está caído. E esse é um ótimo ponto. E isso me leva a ter uma pergunta que surge disso, que é: quando entramos no casamento e temos essa expectativa de que o sexo ou o amor com um cônjuge pode consertar essas coisas, e novamente, isso adoro que alguém atraído pelo mesmo sexo tenha enviado isso, mas realmente poderia ser um tópico para todos os casamentos. Mas, Ellen, o que você sugeriria para alguém que está tipo: ok, estou neste casamento agora e estou percebendo que amor e sexo não estão indo juntos para mim. Quando tenho relações sexuais com meu cônjuge, não me sinto amado, chego até a sentir repulsa, não quero fazer isso. Como você faz a ponte entre: ei, eu entrei neste casamento pensando que seria como maravilhoso e glorioso e que eu iria ficar completamente satisfeito, e agora estou em um lugar onde estou infeliz e revoltado com a intimidade que deveria ter sido algo positivo dentro deste casamento. E como você reconcilia o luto ou a decepção que existe entre o que era a realidade e o que é a realidade e o que era a esperança ou a expectativa? Eu diria que a primeira coisa que você deve fazer é lamentar, certo? Porque, nós muitas vezes, antes de lamentar, freneticamente tentamos recriar ou criar a realidade que tínhamos imaginado. Usamos todo o nosso tempo, esforço e intenção nisso e simplesmente não conseguimos restaurar o Éden. Bem onde deveríamos crescer e ter casamento e sexo dentro dos limites do Éden. Não podemos restaurar isso, sempre será corrompido deste lado do céu. Então, em vez de gastar todos os nossos esforços em restaurar algo que não podemos, nós temos que parar e lamentar junto a Deus. A boa notícia é que ele também lamenta. Ele também chora por isso. Não estamos sozinhos nisso. Então, quando chegamos a esse ponto de tristeza, podemos avançar para a aceitação da realidade que é. E uma vez lá, podemos dizer: sabe, e agora, o que faço com esta realidade? Em vez de correr nessa direção e tentar fazer acontecer uma realidade que nunca acontecerá, podemos dizer: aqui está o que é. E é triste, mas também pode ser bonito no meio da desordem. Como posso torná-la bonita com esta realidade? Isso é ótimo. E para continuar essa pergunta, como você faria isso bonito? Então, falando com essa pessoa que você sabe, enviou essa pergunta, como você reconcilia e torna isso bonito quando isto é: você fez um voto e um compromisso de permanecer neste casamento? Como você reconcilia isso quando o túnel parece tão estreito, não é? Você está tipo: você, só posso imaginar o que esta mulher está passando. É como: uau, eu acabo me sentindo mais como se estivesse vivendo com um colega de quarto ao invés de estar em um casamento próspero. Que conselho você daria a alguém se estivesse perguntando: como posso mudar isso? Como posso recultivar a intimidade que parece tão perdida, especialmente para pessoas que estão casadas há mais de 20 anos, sabe? Quais seriam suas sugestões para isso? Sim, acho que redefinir, adoro a palavra que você usou, intimidade. Essa é a palavra que uso na minha prática de terapia quando os casais dizem: ei, não estamos fazendo tanto sexo quanto antes. Não, certo? Ou: não acho meu cônjuge tão atraente como achava antes? Não, o que fazemos? E por que nós, as pessoas, têm associado amor e, você sabe, a felicidade relacional com seu ser, a qualidade da vida sexual deles? E então, meio que temos que desvendar todas essas coisas. E eu sempre gosto de usar as palavras intimidade e conexão. É assim que eu descreveria o amor. É isso que todos nós queremos. É isso que esperamos que nossos casamentos proporcionem: intimidade e conexão. A maneira como eu definiria isso é ser visto. Visto, conhecido e compreendido. Isso certamente acontece no sexo, mas se está acontecendo apenas no sexo, temos um problema real. Eu gosto de falar sobre intimidade como um banquinho, certo? Então, se você tem um banquinho em que você se senta e ele tem uma perna realmente forte, você vai cair 100% das vezes, certo? A menos que você seja algum acrobata louco do Cirque du Soleil, certo? Então, não importa quão forte essa perna seja, ainda vai cair. Não importa quão robusta essa perna seja, ela vai cair. Você precisa de várias pernas para sustentar este banquinho de intimidade. Então, casais, eu encontro casais que se casam e têm uma atração muito forte, não há nada de errado com isso,
Mas às vezes a intimidade deles está realmente sustentada por essa única perna forte. E então, alguns anos depois, quando começam a parecer um pouco diferentes, ou a libido deles muda, ou o modelo de atração deles muda, há em sérios problemas em termos de sua intimidade geral. Em vez disso, se construirmos aquele banquinho de intimidade com novas, múltiplas pernas e dizem nossos valores compartilhados, nossas memórias compartilhadas, nossa amizade subjacente, nossa parceria no evangelho, todas essas coisas ajudam a compor nossa intimidade juntos. Como posso ser visto, conhecido e compreendido nessas áreas da nossa vida por você? E como posso ver, conhecer e compreender você nessas áreas da nossa vida? Então podemos suportar uma perna capenga de um banquinho, como a atração, quando todas as outras pernas realmente caem? Então, como eu e você, Morgan, certo? Nós já falamos sobre isso no podcast antes, nós sentimos alguma atração por nossos maridos. Realmente não temos um jeito de saber como isso se compara com nossos amigos heterossexuais que são atraídos por seus maridos. Tipo, realmente não sabemos como isso é. Mas sentimos alguma atração por nossos maridos porque somos mulheres, porque a sexualidade para mulheres tende a ser mais fluida e mais ampla. No entanto, talvez aquele apoio na nossa perna da intimidade com nossos maridos seja um pouco mais fraco, talvez, do que de algumas de nossas colegas femininas que são atraídas heterossexualmente. Mas o que eu descobri, e eu sei o que você descobriu porque já falamos sobre isso, é como uma pessoa cega que é forçada a depender dos outros sentidos. E esses sentidos ficam realmente aguçados. Eu descobri que é um verdadeiro presente ter aquela perna um pouco fraca no meu banco de intimidade com meu marido, porque realmente trabalhamos para fortalecer as outras pernas do nosso banco de intimidade. E, portanto, nossa intimidade e conexão geral são muito ricas e muito enraizado, muito seguro em sua base, não é abalado quando os hormônios estão mudando, ou quando nossa aparência muda, ou quando nossa libido muda. Então, eu acho que muitas pessoas têm pena daqueles que são atraídos pelo mesmo sexo. Eu sou realmente grata, que meu marido e eu tivemos que navegar por isso, porque levou a uma intimidade realmente muito mais forte. É isso que você encontra no seu relacionamento com seu marido, ou quais são seus pensamentos sobre isso, Morgan? Sim, absolutamente. Na verdade, temos essa conversa com bastante frequência, porque quando falamos com outros casais sobre intimidade e conversamos entendemos o que as pernas dos seus bancos e como elas interagem com isso e a força delas, sempre damos um passo para trás. E meu marido geralmente me comunica isso. Ele diz algo como, uau, eu agradeço, mas nunca teria que mergulhar tão fundo no emocional. E você sabe, provavelmente na perna emocional do banco, tanto assim. Se eu tivesse me casado com alguém que não fosse atraído pelo mesmo sexo, e é verdade. Como, tendo estado em relacionamentos com outras mulheres, eu geralmente digo que estava em um pico emocional 99% do tempo, porque os relacionamentos eram tão codependentes, tão enredados, apenas emoções. Quero dizer, imagine as emoções de duas mulheres, certo? Está sempre no máximo e quando me casei eu fiquei por quê? Por que não? Por que as emoções não estão amplificadas o tempo todo? E ele estava não sei. E eu estava e à medida que amadurecemos e ficamos mais velhos, eu penso, é porque não é assim que Deus te desenhou para ser. E agora nós equilibramos um ao outro. E então, acho que se pudermos mudar nossa perspectiva para vê-lo como um presente e vê-lo como uma bênção, e perceber que quanto mais investimos em cada um dos nossos as pernas dos nossos bancos, mais rico o nosso casamento se torna como um todo. E se eu pudesse dar um passo atrás e falar com esta mulher que enviou esta pergunta, ou realmente qualquer outra pessoa que esteja se sentindo muito infeliz em seus casamentos, quando se trata de intimidade, eu imploraria que você considerasse que intimidade pode ser é mais do que apenas no quarto. E será muito estranho se amanhã você estiver tudo bem. Certo, tem que ser no quarto. E eu vou dar nota 10 em 10 porque ainda falta muito internamente. Então eu diria, realmente o que eu tenho certeza que você já está rezando sobre isso, mas realmente rezando para que Deus reacenda a intimidade dentro de você pelo seu marido e tenha esses diálogos abertos. Eu percebo que muitas vezes algumas dessas coisas estão prejudicadas porque falta conversa entre os cônjuges no que diz respeito a ei, é isso que estou passando e com o que estou lutando, no que diz respeito a sentir-se conectado nessas 4 pernas do banco. Estou me sentindo talvez realmente conectado em nossas conversas intelectuais, ou você, fazendo as tarefas domésticas, ou seja lá quais forem essas pernas para você. Mas
para realmente mergulhar e dizer, ainda falta algo para mim quando se trata de nossa intimidade física e nossa intimidade emocional. Especialmente se você vem de um histórico do mesmo sexo, eu diria que o lado emocional disso, é realmente elevado. E às vezes, e eu também caí nessa, acabo buscando essa conexão emocional com o meu amigo, em vez de com o meu cônjuge. E percebi que isso rouba a intimidade entre mim e meu cônjuge e a coloca nos lugares errados onde não é que eu vou? Tipo, eu não estou me esforçando para buscar essa intimidade com um amigo, mas o que percebo é que a conexão emocional que estou obtendo está alimentando isso, esse pilar do meu apoio. E então eu não estou dando isso ao meu marido. E assim, nos últimos anos, tenho realmente me assegurado de que a conexão emocional que estou tendo com meu marido é atendida lá primeiro, e então tudo mais é apenas bem atendido com Deus e depois com meu marido, e então todo mundo é apenas um adicional para fazer esse copo transbordar. Sim, eu adoro isso. E eu diria que eu adoro como você colocou isso no final também. Tipo, nós temos que receber isso de Deus, porque às vezes podemos roubar essa conexão de Deus e oferecê-la aos nossos cônjuges, ou nossos amigos, ou nossos pais, ou quem quer que seja em nossa vida. E eu acho que temos que ter muito cuidado, porque até mesmo nossos cônjuges que nos amam talvez mais neste mundo, de todas as pessoas neste mundo, podem ser nossos cônjuges que mais nos amam, mesmo eles não são capazes de oferecer amor perfeito da maneira que fomos criados para. Então temos que buscar isso em Deus primeiro, satisfazê-lo e depois oferecer o próximo fruto, certo? Os primeiros frutos vão para Deus, os próximos frutos de intimidade vão para nossos cônjuges e depois para quem mais estiver em nossa vida, nossos pais, nossos amigos, nossos filhos. Mas também acho que, sabe, meio que como o que chamou sua atenção na pergunta desta pessoa, Morgan, amor e sexo não andam juntos. Eu diria, sim, isso é verdade, quero dizer, de certa forma, certo? Isso é verdade. Amor e sexo não precisam andar juntos. Amor e sexo podem andar juntos. Sexo é parte do amor, da intimidade e conexão, ser visto, conhecido e compreendido. Certamente não é a única parte disso. E se não for parte para você, ou não for uma parte tão grande quanto você pensou que seria em seu casamento, tudo bem. Isso não significa que você está começando do zero ou que não tem intimidade, amor e conexão no seu relacionamento. Você ainda pode trabalhar nessa perna do seu banquinho. Existem muitas outras pernas que compõem a sua intimidade geral. Intimidade, acho que é hora de começarmos a nos voltar para essas outras pernas e apreciar o que já está lá e também tentar fortificar essas outras pernas na construção de intimidade e conexão. E um pouco mais amplo, não só através do sexo. Então, sim, sexo é uma parte do amor, mas certamente não é tudo, e eles não são mutuamente exclusivos. Você pode ter amor, intimidade e conexão, mesmo se sua vida sexual não for exatamente o que você sempre pensou que seria. Não se esqueça de lamentar. Busque essa intimidade inicial através de Deus. Mas depois, veja o que mais Deus lhe deu, as alegrias que Ele lhe deu e o resto dessa conexão com seu cônjuge. Isso é ótimo, Ellen. E eu acho que a última coisa que vou dizer sobre isso, antes de concluirmos, é que também estar ciente de quais canais estamos recebendo informações. Então, pelo menos para mim, quando percebi que intimidade, estou tentando crescer minha intimidade com meu marido, tenho que ser muito cuidadosa com, quais filmes e que coisas estou assistindo e ouvindo, porque vivemos em uma sociedade sexualizada. Onde quer que você olhe, é sexualizada. E então eu acho que há um entendimento também de que há momentos em que eu ouço coisas ou assisto coisas e penso, bem, uau, meu cônjuge não é assim, ou meu casamento não é assim. E então isso distorce minha perspectiva. E então eu acho que começar na fonte da Bíblia, como o que Deus diz que são o amor e a intimidade, e então colocar toda a sua energia e recursos em fortalecer seu casamento e talvez fazer uma pausa de algumas coisas que podem estar impedindo esse crescimento. Mas Ellen, como sempre, é um prazer ter essa conversa com você. Estou ansioso pelo próximo livro que você vai escrever, que acho que abordará muito do que compartilhamos hoje. Então, se você quiser começar com isso, sabe? Eu sei que você acabou de lançar seu outro livro, você pode começar a trabalhar nisso. Mas a todos os nossos ouvintes, esperamos que vocês voltem, juntem-se a nós novamente no podcast Strength and Weakness e nos veremos na próxima vez.